Então, gente, olá, bem-vindos ao canal. Eu vou fazer hoje um review dessa obra aqui que é fantástica. É o Novo Testamento Interlinear Analítico, texto majoritário com aparato crítico grego-português, de Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti. Bom, isso daqui já é a segunda edição, né? A partir da segunda edição de The Greek New Testament According to the Majority Text, de Zane C. Hodges e Arthur Farstad. Então, é uma obra para quem estuda grego, né? Ou para quem quer fazer uma boa exegese bíblica, ou seja, estudo no texto original do Novo Testamento, né? Esse Novo Testamento aqui, ele é uma obra indispensável. Então, ele é em capa dura. Você vai ver aqui um papel muito bom, ou seja, assim, um material muito bom de se usar. A folha de rosto aqui. E aí você vai ver aqui todos os créditos, né, da editora Cultura Cristã. Você vai ter aqui um prefácio da obra, né? Cláudio Mar, que é o editor dessa obra. Aqui você vai ter uma apresentação do interlinear. Ele vai dizer aqui como que você deve usar essa obra, né? Quantos textos você vai encontrar nesse Novo Testamento. Você vai perceber que esse Novo Testamento vai ter 4 textos. Eu digo 4 porque muitos dizem 3, né? Mas eu entendo ser 4 textos, depois eu explico aqui o porquê. Vai trazer pelo menos 4 textos para você estudar, ok? Você vai ter um prefácio à segunda edição desta obra. Ele vai explicar o que é o texto majoritário, de onde vem, né? E também, é claro, ele vai dizer qual a diferença desse texto para o texto crítico, o exemplo, né? O texto crítico é o texto majoritário. Então, como é o texto egípcio, né? Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho ele aqui também. Eu tenho um Novo Testamento grego também, a 4ª edição aqui. Isso aqui é o texto eclético, né? Chamado texto crítico. O Novo Testamento grego também. Porém, esse daqui, ele, como você vê aí, ó, ele não é um interlinear, ele é apenas o texto grego mesmo. E tem um aparato crítico aqui embaixo, até melhor do que o do texto majoritário. Mas esse daqui vai ficar para um outro review, ok? Então, esse prefácio aqui, passando ele, você vai encontrar então a introdução desta obra. Ele vai explicar aqui os símbolos que você vai encontrar, né? Por exemplo, aqui, ó, os símbolos de papiro, okay? O símbolo dos códices, que a gente vai encontrar muito nas notas de rodapé dessa obra, né? Você vai encontrar, por exemplo, aqui, ó, esse B, né, que é o códice B, que é o códice vaticano. Você vai encontrar aqui esse Aleph, essa letra em hebraico aqui, que quer dizer, ó, é um símbolo do códice sinaítico. Apenas simples, ele vai estar explicando apenas como ler, né, como ler essa obra aqui. Então, aqui eu acho uma parte importante, porque ele vai trazer uma explicação sobre as notas de rodapé, sobre as siglas, né? E também sobre os sinais das variantes. Você vai encontrar 7 sinais diferentes aqui, todos relacionados a variantes das notas que vão vir. Você vai encontrar às vezes esse T aqui, ó. O que é que quer dizer esse T aqui lá na nota de rodapé? Indica a adição de uma ou mais palavras no ponto indicado, que é uma variante, né? E também você vai encontrar muito esse outro símbolo, que é essa rodinha aqui, que indica
a omissão da palavra que vem após este sinal. E assim ele vai explicando os outros símbolos, ok? Cada um ele quer dizer algo diferente, mas todos estão voltados para a explicação de variantes. Então, para quem quer entender o aparato crítico dessa obra, não pode deixar de ler essa introdução aqui, certo? Aqui, gente, vai começar o texto desse Novo Testamento aqui, o Evangelho segundo Mateus. Aqui do lado, antes, esses símbolos aqui são importantes também, por quê? O que é que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar siglas morfológicas. O que é que isso quer dizer? Quando você vem para o texto, você vai se deparar, pelo menos, um texto grego aqui, que é logo esse primeiro texto aqui. Você vai encontrar o texto grego aqui no meio e você vai encontrar o texto em português aqui, ok? A tradução. Nesse primeiro texto, você vai ver que o texto ele contém, deixa eu focar aqui, ele contém alguns sinais. Aqui, você vai ver algumas letrinhas, S, N, F, S, para a palavra Biblos, ok? O que é que quer dizer aquele S, N, F, S? É exatamente, a explicação vem nessa página anterior aqui, São as siglas morfológicas. No caso, S aqui, para a palavra Biblos, quer dizer que Biblos é um substantivo. Ok? O N, então você vai pegar aqui substantivo, né? O N é o caso. No caso aqui, nominativo. Então, SN. Então, substantivo nominativo. Vamos ver quais são as outras letras lá. F e S. F será o gênero, né? No caso, é o feminino. E S é o número, ou seja, no singular. Então, ele vai trazer a explicação morfológica do texto grego. Aqui no texto grego é o seguinte, você tem um texto majoritário aqui no meio, o texto grego. Biblos, Geneseos, Iesu Christou, Huiou David, Huiou Abraão. Então você vai ver aqui, o texto está em grego, né? E logo abaixo você tem uma tradução imediata à palavra grega, que é essa linha aqui do meio de português, em português aqui do meio. É uma tradução imediata. E logo abaixo você vai ter uma tradução final, ou seja, mais organizada, que é a mesma que vai estar aqui. Ok? Então, essa última linha em português é a mesma que você vai encontrar aqui do lado. Então, livro... Aí olha só, da origem, linhagem ou genealogia, ou seja, as possibilidades para Geneseos. Mas aqui embaixo ele vai trazer, livro da genealogia, então vai estar mais organizado. E assim vai ser a tradução desse Novo Testamento grego aqui, ok? Então eu vim para o livro de Atos, você vai ver aqui em cima. Praxis Apostolon, Atos dos Apóstolos. E no capítulo 9 vai falar da conversão de Saulo, né? Então tá aqui o texto grego, vem falando, e aqui do lado o texto em português, olha só. Certo? Quando chega no verso 6, é interessante, Aliás, do verso 5 em diante diz assim: Saulo perguntou: Quem és, Senhor? E o Senhor lhe respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí no verso 6, levanta-te, porém, entra na cidade e te será dito o que te compete fazer. Só que você, quando vem para o texto grego, você vai ver que existe um númerozinho aqui, em Halá. Esse número 1, ele vai te jogar para a nota de rodapé no verso 6. Então aqui no verso 6 ele vai dizer,
ele vai estar dessa forma aqui, como está no texto majoritário, aonde? Ó? No texto majoritário, então você tem um símbolo M para texto majoritário, e você vai ter esse E, que também quer dizer o texto egípcio. Ou seja, você vai encontrar também, ó, no texto crítico, todas essa leitura aqui, ó. Então, essa leitura vai estar igual no texto majoritário, no texto egípcio e no texto crítico. Entendeu? O texto majoritário vai concordar com esses dois textos aqui. Versus, aí você tem um sinalzinho de mais, ou seja, um acréscimo. Então você vai ter um acréscimo. Olha só, o que é que vai estar acrescentado aqui? Toda essa frase aqui, aonde? No TR. O que é TR? Texto receptus. E o que é que quer dizer esse acréscimo aqui? Quando você vai para o texto receptus, aí você pega uma Bíblia que está baseada no texto receptus, como a Bíblia Almeida Fiel, a King James Fiel, elas vão trazer uma partícula aqui, ó, que não está nas Bíblias que tem como base o texto crítico. E assim também como o texto majoritário também não vai trazer. O que é? Lá no final do verso 5, vai estar escrito assim no texto receptus, né, que é o TR aqui que eu falei. Vai estar assim, ó: duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Aí no verso 6 vai estar escrito o seguinte, ó, que é exatamente, ó, o que eu estou lendo aqui em grego aqui, ó. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor. Então, é isso que está escrito em grego aqui, ó. Tudo isso que eu falei agora há pouco é um acréscimo que vai estar apenas no texto receptus. Aí é que vem a parte que está aqui no texto majoritário, que é o que Cristo fala, ó: levanta-te, porém, entra na cidade e te será dito o que te compete fazer. Ou seja, gente, nessa passagem aqui você vai ter uma variante, uma leitura apenas do texto receptus. Apenas o texto receptus vai trazer esse acréscimo aqui, ó, que você está vendo aqui na nota de rodapé. Então, é para isso que serve um aparato crítico. Outro exemplo também, aqui no verso 3, ó, no verso 3, vamos ver no verso 3 aqui em cima, qual é a variante que ele vai trazer. Tá, ele vai dizer bem aqui, ó: cai, exaifnes, ou seja, e de repente. Então, essa leitura aqui, ó, veja que tem dois símbolos ali, ó, como se fosse duas aspas. Ele vai dizer aqui que essa palavra, ó, ela vai estar diferente no texto egípcio. Tá aqui, ó, o E. Também no papiro 45 também vai ter uma leitura também diferente, versus o texto majoritário. Então, no texto egípcio vai trazer de uma forma, e no texto majoritário, como nós vimos aqui no verso 3, ó, vai vir dessa forma aqui. Então, é para isso que serve, né, esse aparato crítico aqui que nós chamamos, né, para poder interpretar e poder entender as variantes do texto grego de um Novo Testamento grego, né? Toda a ajuda dele, ou seja, todos os recursos deles vai estar ou na introdução, que é importantíssima você ler e entender, ou no aparato crítico, que foi o que nós vimos ali, naquele exemplo de Atos, entendeu? Quando existe uma diferença no texto grego, quando vai rachar, até mesmo dentro do próprio texto bizantino, que foi o caso, né? Porque, como vocês sabem, o texto receptus é bizantino, de onde vem também o texto majoritário. Porém, mesmo assim, vai haver uma diferença no texto bizantino, ok? E muitas vezes o texto majoritário ele vai concordar com o texto crítico, né? Ele vai concordar para estar contra o texto receptus. Então é para isso que serve essa leitura do aparato crítico. Ok, gente? Deus abençoe aí, então. Espero que vocês tenham entendido. É um review bem simples. Então, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.